Tenho aqui em minhas mãos o livro Zen no Meio do Furacão, um livro que eu escrevi com muito carinho, né, que eu trago uma mensagem toda vez que a gente inicia o vídeo. Então, desce aqui, você vai ver o link. Conheça os temas desse livro, são incríveis, está ajudando muita gente, tá? Eu vou ler um trechinho aqui. A riqueza de ser e ter. Pequeno parágrafo, tá, gente? Você pode sentir prazer nos fatos externos e acreditar que a sua vida não passa disso. Pode parecer tudo perfeito, tendo um bom emprego, uma família bonita, um carro do ano, uma linda morada, mas terá apenas a sensação de que falta algo. A impressão de estar incompleto, como se faltasse alguma peça no quebra-cabeça. Isso acontece porque você está fragmentado, afastado de sua real essência e se escondendo atrás de conquistas externas. Poderá até classificar a dor que sente como inveja de terceiros se projetando como vítima, mas dificilmente irá apontar o dedo para si mesmo. Te ensinaram que deveria ser assim, e você interiorizou isso moldando uma personalidade carente, deprimente e mesquinha. Bom, e aí, gente, quando você já alcançou tudo, né? Então, você projetava ali ter uma linda casa, um carro maravilhoso, né? Construir ali a sua família. Você tem isso, mas aqui no fundo você está incompleto, incompleta. Sabe o que quer dizer quando está fragmentado? Quando você está longe, né? Longe de si mesmo. Quando você coloca tanto pé no mundo exterior, tanto pé, que você já não reconhece quem é você. Mas isso eu não estou falando de 1, 2 dias, eu estou falando de anos. Anos. Você se projeta no mundo através dos outros e não para si mesmo. Quando você olha uma pessoa, você pode se inspirar naquilo que ela demonstra ser e você pode vestir aquela máscara. E isso você pode fazer a todos os momentos. A todos os momentos. Sabe quando um ator ele recebe um roteiro de um personagem e aí ele tem que estudar aquele roteiro profundamente para que ele possa interpretar aquele personagem, né? Pode ser que ele, na essência dele, ele seja um cara muito ativo, um cara muito voraz, né? Um cara corajoso, mas essa é a essência dele, né? E ali o personagem é aquele personagem medroso, aquele personagem que tem medo de falar em público, aquele personagem que tem medo de se expor, aquele personagem que tem medo de colocar o pé em um novo objetivo, porque ele já pensa que aquilo vai dar errado, ele vai ser motivo de chacota, que ele vai perder dinheiro. Entende? Então, muitas vezes, a gente vive esse personagem que a gente vai colhendo e a gente acaba vivendo de migalhas. Só que quanto mais tempo a gente se projeta para esse personagem, quanto mais tempo a gente se projeta só para o externo e deixa de viver o interno, quanto mais tempo nós deixamos de nos conhecer, de nos autotransformar, mais distante nós ficamos de tudo isso. Maior será esse buraco, ele será profundo, profundo, e vai ser difícil preencher. Não é uma simples terapia que vai preencher esse buraco. Não é. Porque você veio durante anos fazendo as mesmas escolhas, né? Durante anos. E aí você, de repente, percebe isso porque algum chacoalhão você teve na sua vida e aí você pisou no freio. Só que quando você está com o carro em alta velocidade e você pisa no freio, esse carro ele não para automaticamente. Ele ainda continua. Não é?
Então, você não vai de uma hora para outra colher a felicidade sob a infelicidade que você criou para si mesmo. Isso vai ser um trabalho árduo, um resgate pessoal de si mesmo perante aquilo que você projetou em sua vida, aquilo que você aceitou. Lembre-se, foram escolhas suas, não dos outros. Mas a partir do momento que você percebe tudo isso, que você realmente fala: opa, Rodrigo, eu estou pisando no freio, as coisas tendem a mudar. As coisas tendem a mudar. Lógico que tudo aquilo que você trouxe, você vai ter que olhar, analisar com carinho, aceitar, vai ter que perdoar, vai ter que deixar de se cobrar. Talvez a mudança seja radical, mas ela não depende do outro, ela depende apenas de si mesmo. E você tem tudo o que precisa para que isso possa acontecer. Sabe por quê? Porque aquela presença que está aqui, que você nunca deu atenção, que você passou anos da sua vida sem dar a mínima, ela, por outro lado, sempre esteve ali. Sempre. Pacientemente, ela sempre esteve ali. Porque ela faz parte da sua essência. E a nossa essência é amor. O problema é que às vezes desviamos a nossa rota. A rota deveria ser em frente, mas decidimos em algum momento virar à direita e à esquerda. Não é verdade? E quando eu peguei a direita ou a esquerda, embora eu possa ter tido boas colheitas, não seria o destino que me levaria à contemplação, à plenitude e à felicidade. Então, em algum momento aqui, pegando a direita e a esquerda, eu vou encontrar sofrimento, eu vou encontrar dor. Mas essa dor, ao mesmo tempo, ela é um mecanismo para me trazer de volta a mim mesmo, de volta ao meu caminho central. E neste momento, eu tenho a nova possibilidade de acertar, de construir. Então, não olhe tanto para trás, olhe para o momento presente. O que eu tenho em minhas mãos, onde através disso que eu tenho eu posso construir, trabalhar a mim mesmo, me doar mais, ajudar mais, porque existe aquele ditado, aquela fala, né, que fora a caridade não há salvação. Você sabe por que fora a caridade não há salvação? O que tem por trás disso? Ah, Rodrigo, que se eu não fizer caridade eu não vou para o céu. Não, baboseira, nada disso. Se alguém disse isso para você, tá, é uma falsa verdade. Talvez seja a compreensão daquela pessoa. Mas fora a caridade não há salvação quer dizer que quando você vai se doar para o outro, você pega as suas dores, os seus complexos, as suas dificuldades, você guarda lá no bolso. Você deixa, né, o seu ego um pouquinho de lado, aquele ego inflado, aquele ego que te leva até a lua. Você desce daquele pedestal da qual você criou para aquele personagem, daquele roteirinho que você leu e vem interpretando a vida inteira. E aí você percebe muitas vezes que a dor do outro é a sua dor, ou que a dor do outro é muito maior do que a sua dor. E você aprende com o outro. Muitas vezes, quando nós estamos nos doando através da caridade, quem está recebendo mais somos nós do que o outro.
nos iludimos achando que eu estou dando um prato de comida e eu estou abençoando o outro. Muitas vezes é você que está recebendo uma bandeja de alimento e não percebe. Então, fora a caridade, não há salvação. Todos nós podemos ajudar. Se você nunca procurou ajudar ninguém, você tem potencial para isso. Todos nós temos esse potencial, né? Eu diria, muito falar essa é a minha missão. Eu diria que essa é a missão de todos, de todo ser humano aqui presente. Né? Você tem a sua missão pessoal, mas a missão de ajudar a humanidade em si é de todos nós, da forma que nós podemos. Eu posso ajudar de uma forma, você pode ajudar de outra forma. Cada um de nós vibra numa frequência. Temos uma energia mais dedicada em certo campo. Então, perceba a sua energia, perceba se, poxa, Rodrigo, eu realmente me identifiquei muito com a fala do livro. Perceba, se você tem o externo, você tem tudo e ao mesmo tempo você não tem nada, é sinal de que você precisa realmente rever como está a sua vida. Como você está? Essa é a pergunta. Pergunte a si mesmo: como eu estou? Como eu estou? No final do livro, Zen no Meio do Furacão, tem uma dinâmica, um exercício aqui bem bacana que ajuda bastante nessa questão de organização daquilo que é mais importante em nossas vidas, para que a gente possa visualizar de uma forma mais ampla tudo aquilo e talvez mudar algumas peças ali, sabe? Alterá-las. Começar a dar menos valor àquilo que já não deveria ter tanto valor e começar a dar valor para o que realmente merece. Porque enquanto estamos aqui, o tempo está passando e temos uma certeza a partir do momento que nós nascemos, que em algum momento iremos desencarnar. Essa é uma certeza que não será alterada. Mas somos seres eternos, com possibilidades incríveis, inclusive de co-criar aquilo que nós queremos de verdade, né? Tem que querer e tem que sentir, tem que estar aqui dentro também, senão não funciona. Vamos lá, gente? Senão eu vou ficar falando, o vídeo vai ficar muito longo, né? E esse não é o objetivo. Vou pegar aqui um papelzinho. Do nosso potinho, mensagens do universo. Ainda não li, estou mostrando para você primeiro. Vamos lá. Que nada me limite, que nada me defina, que nada me sujeite, que a liberdade seja a minha própria substância. Olá. Eu acho muito legal porque às vezes a gente pega a mensagem e a mensagem ela tem tudo a ver, né, com o que a gente estava conversando. Inclusive, já deve ter acontecido contigo. Você vai num lugar para assistir uma palestra, né, você não está esperando nada, mas quando você chega ali, parece que a palestra foi feita para você, né? É incrível isso. Bom, vou ler de novo aqui a mensagem. Que nada me limite, que nada me defina, que nada me sujeite, que a liberdade seja minha própria substância. Então, gente, que a gente possa compreender que todos nós somos livres a partir do momento que nós realmente batermos o pé no chão, batermos a mão aqui no peito, né? Começarmos a sentir, você precisa sentir, né? Sentir que somos donos da nossa própria vida. E aí você pisa naquele freio, o
carro vai parando de pouquinho, 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 até o momento que ele realmente para. Ele estava numa alta velocidade absurda, absurda durante muito tempo. Ele só sabia andar naquela velocidade. E aí você começa a mudar. Porque em alta velocidade a gente fica alienado a muitas coisas. Criamos muitas rotinas. E através dessas rotinas a gente não consegue mudar. Achamos realmente que somos os dominadores de tudo, que temos poder sobre tudo. Mas não. Existem forças muito maiores do que as nossas forças. Mas aí, quando você pega uma pessoa dessa e você olha para ela diz que está com problemas, ela diz que tem barreiras na vida dela, né, dificuldades. Mas quando você olha realmente para ela, você percebe que não há nenhuma barreira, a não ser a própria barreira que ela criou. Ela criou a própria barreira. E ela pode ir para a direita, para a esquerda, para longe, mas ela ainda vai esbarrar com essa barreira. Ela vai trombar na barreira. Até o momento que ela perceba que realmente existe essa barreira e que ela opte por mudar. Tudo é possível para aquele que quer se transformar. Todos nós podemos ter em extrema abundância. O problema é quando o ter ele vem antes do ser. Mas quando você tem a questão do ser muito bem definida e você tem o ter com poder de construção, o que você vai ter de possibilidades para construir será totalmente divino. Porque a sua visão ela será muito mais expansiva. Muito mais expansiva. Você se tornará um gigante. Gigante. Então, que possamos aqui quebrar barreiras, que possamos reconhecer o nosso poder pessoal, que possamos nos alimentar com aquilo que faz bem para a nossa alma. Porque se continuarmos nos alimentando com veneno, aonde iremos parar? Uma colher de veneno por dia o levará a um momento totalmente perturbador. Então, reflita sobre isso que foi dito. Pense, pergunte a si mesmo, como eu estou hoje? Como está a minha vida? E esse conhecimento você pode também compartilhá-lo com outras pessoas. Não é? Afinal de contas, assim como você está recebendo gratuitamente, você pode também doá-lo. Fora a caridade, não há salvação. E todos nós estamos aí, um ajudando o outro, não é? Formando uma grande família universal. Então, agradeço por este momento. Espero que esse conteúdo tenha trazido algo novo para você, seja um momento realmente de reflexão, que você possa quebrar barreiras e dar verdadeiros saltos de consciência. Respira e não pira. Fique na luz de Deus, que nunca falha. Até uma próxima.